Bom dia, povo. A gente ficou um tempo aqui sem comparecer. O pastor Paulo esteve aqui. E quiser ficar aqui, pode ficar aqui. Vocês dois. Tá bom? Se tiver tempo, pode ficar aqui com a gente. E eu queria fazer lembrar algo que ele tenha dado aula para vocês ou não. O que vocês aprenderam nesse período que a gente ficou fora? O que foi que ele falou aqui que ajudou vocês ou não ajudou em nada? Quem que veio? Vou perguntar para a Aline. Você aprendeu alguma coisa, Aline? O que você aprendeu? As atitudes do dia, o amor que ele declarava, que vem sempre na fala, porque cada um tem um jeito de demonstrar amor. Você achou que isso foi bom para você? Claro. Foi? Que bacana. Quem mais? Tem algo aqui que tem aprendido nesse período e que tem praticado? Alguma coisa assim, não? Vai? Vou perguntar? Estão com vergonha? O que foi? Mário, Branca, alguma coisa assim, diferente aí, acrescentou nesse período? Eu falei uma coisa assim, que a intimidade de um casal, sabe onde começa? Eliezer falou isso, na cozinha. Sabia? Lava a louça para você ver como ela fica louca. Lava a louça, faz comida, você vai ver como que essa mulher vai ficar assim encantada com você. Faz compra, entendendo? É isso, se você fizer isso aí, nossa, essa mulher vai ficar muito feliz da vida com você. Ela vai ficar encantada com você. Tá? Então é isso, intimidade começa assim. Faz as coisas em casa que você vai ver. Tá bom? Mais alguma coisa? Não? Então, Oi? Ficou? Quem é mais limpo não é aquele que se suja, mas aquele que mais se lava. Gostaram disso? Mais alguma coisa ou não? Por que ninguém senta aqui na minha frente? Tá? Aí nesse período, hoje nós vamos entrar já na segundo propósito, né, disso tudo, daí de estabelecer. Semana passada acho que foi autoridade. E hoje a gente vai falar sobre probabilidade. Não sei se o pastor quer dar a introdução, porque eu dou a introdução, depois o senhor entra. Introdução? Eu pensei muito nisso. O pastor Paulo até mandou qual é a sua visão sobre Provérbios 22:6. Né? Vamos ver lá? Que é o texto base hoje, e o autor vai trabalhar muito isso, né, para a gente, que é o texto de Provérbios. Quem que está aí na câmera? Aí? Dá para colocar esse texto para mim aí? Né? 6. O que vocês podem falar desse versículo? Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O que vocês podem me falar sobre esse texto? Isso é verdade, isso não é verdade, isso é promessa, isso é mandamento, isso vai acontecer, não vai acontecer?
Vou dar um exemplo aqui. Rose tem quantos irmãos? 4 irmãos. O pai dela é pastor. 5. Teu pai ensinou todos o caminho. Todos estão no caminho? Hoje, só um que não está. Um não está. Reginaldo, também isso tem na tua casa, não? Todos estão no caminho, não? Tem alguns que não estão. Mas seus pais ensinaram. Mas todos estão no caminho? Não. Quem não tá, o torto voltou, é isso? Sim, não, brincando. Hoje então, mas foram depois. O que eu estou colocando, volta o versículo, deixa o versículo lá. Ô Silas, deixa o versículo, tá? Pois o pastor Paulo, ele que responde de quem é a culpa e quem não é. De quem é a culpa, de quem não é, ele que vai responder, não sou eu. Mas uma coisa que eu queria que vocês entendessem, esse texto não fala de salvação. A primeira coisa, esse texto não está falando de salvação. Está falando de orientação. Em nenhum momento esse texto está falando que a pessoa se converteu. Está falando que ensina o caminho. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, esse texto não está falando de salvação. Então, o grande erro nosso é quando a gente olha esse texto e a gente pensa em salvação. A gente está falando de princípios. Como tem um outro texto. Vamos lá. Êxodo capítulo 20, verso 5. Que eu queria que vocês pensassem bem nesse. São os 10 mandamentos. Vamos pegar o verso 12, perdão, 12. Êxodo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Todo mundo que vai honrar pai e mãe vai viver pro resto da vida? Vai viver muitos anos? Então, tem algum problema com esse texto? Meu melhor amigo da minha infância chamava Orlando. Orlando, ele era um menino de Deus, tocava na igreja. Das poucas lembranças que eu tenho nessa fase de 5, 6 anos, a lembrança que eu tenho é do Orlando. Minha família veio do interior de São Paulo, de Andradina, e a gente foi morar em São Bernardo do Campo. Uma tia nossa trouxe 8 irmãos. Nós éramos em 7, aí nasceu mais um aqui. A gente morava num barraco. E minha mãe fala que passava o esgoto, tudo na frente ali, do fundo dessa casa, ratos. E era muita gente, e essa tia que trouxe a gente estava passando, meu pai já estava passando necessidade no interior, né? Eles catavam algodão, e a gente veio para cá nessa dificuldade tremenda. E essa família da irmã Lourdes e do irmão Pedro acolheu muito a gente. Acolheu demais.
E a gente era muito pobre. Eu lembro que eles levavam a gente para a casa deles até para fazer refeição. Roupa, tudo eles deram para a gente. E o Orlando, ele tinha um carinho muito grande comigo. Ele brincava comigo, ele me levava à igreja. E eu não sei, essa cidade tem alguma coisa comigo, cidade de Jundiaí. Orlando trabalhava numa empresa de móveis e entregava móveis em todos os lugares. E aí ele veio entregar móveis em Jundiaí, e a Kombi que ele estava, numa curva aqui, a pessoa perdeu o controle, dormiu no volante e ele morreu. Ele tinha 20 anos. Eu nunca esqueço desse rapaz. Parece que eu tinha uma história com essa cidade. Dos filhos da irmã Lourdes, o Orlando era o crente da família. A família da Marli está aqui. Aos 20 anos, o irmão dela, menino crente, fiel ao Senhor, cantava, presidente dos jovens da igreja, líder dos jovens. Coração, uma alegria. Paralisou os 2 rins. Em 1 mês ele faleceu. Como é que você explica esse texto? Eu tenho algumas brigas com Deus, sabia? Eu tenho alguns momentos que eu brigo demais com Deus. Até Ele me explicar, até eu entender. E a explicação, a iluminação do céu que veio no meu coração para esse teu texto, é das probabilidades. Esse texto e o outro texto vai falar de probabilidade. O que acontece com uma pessoa que não honra pai e mãe? Que não consegue respeitar pai e mãe? Ele vai respeitar quem? Quem que ele vai respeitar? Se ele não respeita pai e mãe, se ele não tem limites com pai e mãe, ele vai ter limites com quem? Quem vai botar regra? Quem vai botar freio? E esse menino que não honra pai e mãe, ele vai ter problema com a lei. Ele vai ter problema com a sociedade. Ele não vai ter limites. Então, quando Deus ensina isso no mandamento, Ele está dizendo o seguinte: olha, você quer viver? Respeite. E o primeiro respeito que você tem que ter é com pai e mãe. Porque se você não tem limites com pai e mãe, se pais e mães não conseguem colocar limites na vida do filho, você não sabe, desculpa dizer, tá? Eu vou usar uma palavra pesada, o bicho que você está criando. Você está criando um bicho. Você está criando alguém que não tem respeito. Você está criando alguém que vai enfrentar a polícia. Você vai criar alguém que vai estar na mão de um traficante. Você vai criar alguém que num bar vai arrumar uma briga por causa de uma besteira. Quantas besteiras vocês estão ouvindo aí do cara que entrou no bar, o outro falou uma coisa... Que nem, a gente estava de férias aí, aquela coisa do aniversário de um cara fazendo coisa de um político, o outro vai lá na porta, xinga, o outro vai lá, um mata o outro. Eu não sei, eu e a Marli, a gente está precisando de oração, de unção. Muita unção. Muita mesmo. A gente pegou uma van para voltar para o hotel. O nosso hotel era o último hotel. E quando a gente estava indo para o hotel,
A van entrou no semáforo, o semáforo abriu, a van entrou e um ônibus entrou e fechou a van. E o cara da van começou a xingar o cara do motor do ônibus. E o cara do ônibus começou a xingar o cara da van. E os dois começaram a correr e pararam. Quando pararam, um xingando o outro, o cara desceu da van. Morremos. Acabou a nossa vida. E o cara da van já desceu assim. Foi, pô, o cara tá armado. E a gente falou, cara, para. Besteira. Os dois desceram, aquele trânsito enorme, um bate-boca. Aí nós falamos pro pessoal do turismo, o cara fez isso, aí ele é policial. Falei, pô, nossa, agora que você fala. Numa outra situação, eu e a Marli no táxi. Sabe essas rotatórias? Entrou os dois juntos. E o cara da van de uma outra não respeitou e foi para cima do motorista do táxi, espremendo. Quase bateu e aí o cara começou a bucinar. Maricom, vou falar maricom para não falar outra coisa, né? E seguindo os dois, um perseguindo o outro, um perseguindo o outro, um perseguindo o outro. A gente não entendia nada. Os dois param. E depois ele explicando para mim, se fosse na minha terra eu teria matado ele. Aqui eu não posso matar porque eu vou ser preso. Eu falei, cara, me deixa aqui. Não, eu vou levar o senhor. Não, cara. O que eu e ela tínhamos a ver com isso? A gente ia ser vítima de uma tragédia, de uma besteira que esses caras provocaram. Pô, não bateu. O cara errou, o cara esqueceu, o cara fez uma barbeiragem. A minha maior vergonha na escola de chamar o meu pai e minha mãe era a vergonha do meu pai e da minha mãe comigo. O que eu nunca quis foi envergonhar meu pai e minha mãe. Esse é um grande princípio que eles colocaram na minha vida. Então, uma coisa que eu sempre quis foi honrar meus pais. E minha mãe e meu pai sempre falavam assim, não envergonhe a gente na rua. Não envergonhe a gente na rua. Uma vez a gente roubou garrafa do vizinho para vender, para comprar doce. Lembra aquelas Kombi? Quem foi que já roubou garrafa para vender, para comprar doce aqui? Quem? Olha, estava uma branca, eu e você em branca, só nós dois mesmo. Hein? Lembra quando passava aquela Kombi vendendo pintinho? Era pintinho, bolacha. Lembra? A troco de garrafa. Só quem sabe quem é pobre, quem morava em vila, que sabe isso. Ferro velho, olha o ferro velho. Aí a gente viu umas garrafas no vizinho ali, catamos, e lembra que garrafa valia dinheiro, porque você só conseguia comprar trocando o casco. Né? Até hoje, o casco, né? Até hoje eu tenho receio de comprar qualquer coisa no mercado que tem vidro. Eu fico perguntando, tem que trazer o casco? Era casco que falava. Coca-Cola ainda tem, né? A questão é retornável, não é casco. Casco hoje é outra coisa, tá? Mas na minha época era casco, né? Meu cunhado tinha mercado, então a gente sempre falava isso. Mas tomei uma surra que nunca mais. Nunca mais. Então hoje o pastor Paulo vai falar um pouco sobre essa coisa de ensinar. O que é ensinar esse caminho?
que é ensinar a criança no caminho que deve andar? Graça e paz. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre a tradução desse versículo, porque o autor coloca uma tradução que, para mim, foi estranha, foi a primeira vez. Ele diz assim: ensina o menino no caminho que você tem para ele. E eu creio que a melhor tradução está na amplificada em inglês, e traduzida significa o seguinte: treine a criança no caminho em que deve andar, de acordo com o talento individual e a inclinação da criança. Então, hoje, a gente vê que nós temos, na nossa experiência com os nossos filhos, foi bem isso que nós vimos. A nossa primeira filha, Roselise, era extrovertida. Então, é aquele temperamento sanguíneo. Faz aquela folia. Se ela é corrigida, chora um pouquinho, e daí a pouco está a mesma coisa, ela volta ao que era. Já o nosso segundo filho, o Paulinho, ele é bem contraído. Se ele fez alguma coisa errada e nós corrigimos, ele vai ficar pensando 2, 3 horas sobre o que ele fez, sobre o problema, como sair disso. Então, ele precisa ser afagado e dizer: olha, já passou. Papai ou a mamãe corrigiu, está tudo em ordem, volta à vida normal. Então, eu não sei se ainda hoje os psicólogos usam isso, os 4 temperamentos, mas é uma coisa que a gente já percebe logo no início das nossas crianças, qual é o temperamento dela. E então ensinar a criança de acordo com isso. Quer dizer, para a nossa filha, que era extrovertida, tinha que ter restrições bem claras, e às vezes uma certa... usar mais de autoridade para estabelecer limites. Já o segundo, não, era falar uma vez. Ele sabe que é errado, acabou, não vai fazer. Então, é muito importante isso. Então, eu vejo que, às vezes, os nossos pais, eles não sabiam nada disso. Então, tratou todo mundo igual. E, se a gente fosse pesquisar na vida desses filhos que receberam o mesmo tratamento, eles iam dizer assim: não, meu pai foi injusto. Ele foi exagerado. Ele procedeu assim comigo. Já o outro dizia: não, meu pai foi legal. Ele era o que eu merecia mesmo. Eu merecia aquilo, ele fez exatamente do jeito que eu merecia. Vocês estão entendendo qual é a problemática desse ensina a criança? Você não pega a mesma coisa. Você pode aplicar o mesmo princípio, mas você vai aplicar de acordo com o temperamento daquela criança, de acordo com a tendência daquela criança. Até hoje, quando a gente conversa, a minha filha fala: aprender matemática era a coisa mais difícil. Eu nunca... Meu filho, aprender matemática não foi problema. Eu aprendi matemática fácil, não teve problema nenhum. Então, eu acho que é muito importante isso. Agora, a segunda coisa, o pastor já disse que esse ensino era muito para orientar a pessoa na vida, no que ela ia fazer na vida, não é de salvação. Mas hoje, no nosso contexto, nós queremos passar fé. Então, nós queremos passar a verdade.
E aqui tem um outro problema que eu vejo, não sei se o pastor vê dessa maneira. O que nós estamos passando para a criança? Às vezes um legalismo. Não, hoje é domingo, você tem que ir para a igreja. Você tem que agir assim, porque a nossa igreja, nós todos cremos assim. Então, aquela coisa religiosa não tem a graça de Deus, né? Por isso que nós, desde o princípio, estamos dizendo que para passar a fé, você tem que ter fé. Para passar Jesus, você tem que ter Jesus. Você só pode dar o que você tem, não é? Então, hoje, se nós pegássemos assim, o que é a vida cristã, nós todos íamos concordar, Jesus é o padrão. Nós tínhamos que ser como Jesus, não é? Mas, na realidade, nós estamos vivendo o dia a dia como Jesus, para passar Jesus para os nossos filhos. Dizem que nós temos cerca de 60 mil pensamentos por dia. Dizem que nós falamos de 40 a 50 mil palavras por dia. Agora, esses pensamentos que nós temos e essas palavras que nós falamos, elas batem com a realidade da vida cristã? Ou nós estamos envolvidos em bobagens, ou nós estamos envolvidos só coisas desse mundo, só coisas seculares? O que é que nós realmente passamos para os nossos filhos? Deus diz, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, os seus caminhos não são os meus caminhos, né? Então, nós temos uma série de dificuldades para resolver e nos restringir na verdade da palavra de Deus. Eu podia pegar um texto agora, por exemplo, de Jesus, que ele disse assim: eu não posso fazer nada de mim mesmo. Eu só falo o que eu ouço o meu Pai. Então, se nós pegarmos esse modelo de Jesus, no nosso agir, nós devíamos agir como Jesus. Nós devemos dizer, se não é uma convicção de Deus na minha vida, eu não vou fazer isso. Eu não vou falar isso se eu não estou ouvindo que... No próprio texto que o pastor leu, o pastor Manassés leu, que Jesus fez o chicote, se vocês lerem com cuidado, vocês vão ver que no dia anterior, Jesus passou o dia todo na cercania do templo. E ele não fez nada, não pegou o chicote. Agora, nesse dia que o pastor leu, ele pegou o chicote. Então, se nós pegamos o princípio de que ele não faz nada, se o Pai que mora nele está fazendo, se ele não fala nada sem ouvir do Pai, quer dizer, no dia anterior ele não ouviu nada, não falou nada, não fez nada. Agora, nesse dia ele fez isso porque ele ouviu do Pai. E até ele falou, vocês estão fazendo da casa do meu Pai um covil de ladrão e salteador. Então, entenda que viver a vida cristã, ter Jesus como padrão na nossa vida, a nossa vida devia ser um pouco mais restrita do que nós pensamos e do que nós falamos. Pastor, não é? Eu quero pegar, só para não perder isso aqui, que o pastor, acho que deu uma introdução fantástica, que foi o que nós estamos ensinando. Então ele falou do legalismo, falou das coisas que nós estamos ensinando. Então, quais são as nossas principais preocupações em ensinar filho? A gente tem uma preocupação profissional. A gente quer que eles tenham uma profissão. Por isso que a gente manda eles para a escola. A gente tem muito uma preocupação da educação mesmo, dos bons costumes.
né? Tá? E nós queremos e transferimos muitas vezes para a igreja a responsabilidade religiosa, tá? Então, quando a gente fala, ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando for mais velho ele não vai desviar desses caminhos, desses princípios, só para vocês terem uma ideia. Eu canto 3 palavrinhas só. Eu aprendi com 5, 6 anos de idade. Eu canto caminhando, eu vou. Eu canto as músicas da minha infância até hoje, porque minha irmã me levou. Mas uma coisa que a gente sempre fala aqui, e a Marli, é uma coisa que a gente tem trabalhado, a gente despertou nisso há uns 15, 20 anos atrás. Plano da salvação. Nós ensinamos os nossos filhos o plano da salvação. Nós levamos eles a tomar uma decisão com Jesus. A gente tinha um casal aqui maravilhoso, eles são crentes de uma família, os dois se conheceram dentro da igreja, vivem dentro da igreja, sempre foram líderes, que é o Werner e a Dulce. Tem 3 filhos. E o Gustavo chegou uma hora que começou a se irritar, porque que tinha que vir domingo de manhã e domingo à noite na igreja. Ele chegou para o pai dele: pô pai, a gente já vai domingo de manhã, por que a gente tem que vir domingo à noite, por que a gente tem que vir de quarta-feira? Não está bom uma vez só? Porque a ideia que ele tinha era da religião, da estrutura, da organização. Um domingo, ele estava aqui no culto, à noite. E quando eles chegaram em casa, a polícia, ou o líder lá do condomínio, ligou lá. A gente queria falar com o teu filho, porque houve um grupo de adolescentes aqui no condomínio, que quebrou tudo, que fez algumas coisas. Aí ele falou: eu estava na igreja. Aquele dia ele se converteu. Aquele dia ele se converteu. Ele falou: poxa, aí a mãe dele falou e o pai dele falou, você entendeu? Aquele dia ele abriu o coração para Jesus. E ele foi e passou logo no primeiro vestibular em medicina, aquele menino. E quando ele foi para Botucatu, eu falei: procura a ABU. Aquelas festas, aquelas coisas todas. Ele falou: pastor, mas o pessoal aqui é meio complicado. Você vai ser luz, você vai ensinar, você vai trazer os ensinos. E hoje esse menino, ele se transformou o líder da ABU lá de medicina em Botucatu. Porque muitas vezes nós queremos ensinar os nossos filhos: olha, você tem que orar, você tem que ler, você tem que conhecer a palavra, mas a gente, será que a gente já fez essa pergunta? Você é salvo? Você é salvo? Você já aceitou Jesus como o Senhor da tua vida? Quer falar? O que é importante também é a gente observar para onde o coração dessa criança está indo, né? E às vezes a gente realmente fica preocupado da criança obedecer os pais, estudar tudo, mas às vezes a gente não percebe que ela está com o coração longe de Deus. Então eu acho que isso é um fator também importante para a gente intervir, né? Que às vezes a gente pensa que pelo fato da criança vir à igreja, ela é uma criança de Deus. E às vezes não é. E às vezes ela está com tanta coisa dentro do coração que não pertence a Deus, e por falta de conversa, por falta de um olhar mais atento, a gente não consegue ver que essa criança não tá de acordo. Então a gente tem que prestar bastante atenção para onde o coração dela está inclinado. E eu sei porque assim, a gente observava os nossos filhos. Muitas vezes eu falei: olha, o caminho que ele está indo não vai levar a Deus. Por onde ele está indo? Então a gente tem que ter esse olhar atento, né? Se preocupar em apresentar Deus, falar de Deus, mas
observar isso também. Com quantos anos você acha que já dá para falar sobre plano de salvação, sobre conversão, a experiência que a gente tem tido aqui? Olha, assim, não sei, existe assim, regra. Não existe uma data, uma idade específica, mas a gente pode apresentar Deus para a criança desde que ela nasce, desde bebê. Né? Então, Mas assim, da tomada de decisão da criança, que estou dizendo, assim, de falar, olha, a gente percebe que uma criança de 6, 7 anos, ela já toma decisões. Ela já sabe, já E outra, entende. tem criança aqui de 7 anos que me procura e diz, eu quero me batizar. Eu quero me batizar. Tem crianças com 7, 8, eu já tenho gente de 18, 20 que não quer, mas tem alguns aqui que você já percebe. Por isso que é importante você, nessa fase, né, a criança, você já percebe que ela já toma decisões, você já percebe que ela já começa a apresentar o plano da salvação. Já começa a falar para ela que ela é pecadora, que ela precisa se arrepender dos pecados dela, que ela precisa ter Jesus Cristo no coração dela. E a criança também, ela precisa ter suas próprias experiências com Deus. Muitas vezes eles crescem e vão desenvolvendo a vida espiritual dele baseado nas nossas experiências como pais. Né? Então, o que a gente faz com o Ministério Infantil, a gente trabalha com os professores, eles precisam ter a fé deles alicerçadas em Deus, eles precisam ter experiências de oração com Deus. Então, e como a gente pode fazer isso? Né? Eu posso dizer hoje, porque a gente já criou os filhos nessa idade, praticamente a gente não fala sobre Deus em casa. Assim, às vezes a gente associa que o fato de ler a Bíblia, nós estamos falando sobre de vir à igreja. De vir à igreja, isso. Mas assim, acho que a conversa sobre Deus com a criança, ela tem que ser alguma coisa diária. Não que você vai sentar agora, vai abrir o texto lá em João 3,16 e vai pregar. Isso é maravilhoso. Se tiver oportunidade, isso é fantástico. Mas a gente pode apresentar a Deus nas experiências que a gente vive. Então, por que não a gente pedir para a criança orar pela gente? A gente nunca pede. A gente sempre ora para a criança, então, às vezes, ao invés de buscar socorro primeiro lá fora, por que não chamar essa criança e falar, filho, primeiro nós vamos pedir para Deus. Então, eu quero que você ore. A gente tem que envolver a criança nessa dinâmica com Deus. E assim, e mostrar Deus nas pequenas coisas. Como a criança vai poder perceber? A gente começa com uma criança pequena do berçário, mostrando sobre a criação, atribuindo as coisas a Deus. E às vezes, Deus faz coisas pequenas na nossa vida, que são coisas maravilhosas, e a gente não atribui isso a Deus. Né? Então a gente tem que ir tendo e moldando a criança assim, a visão dela sobre Deus nas coisas do dia a dia. Você quer ver uma coisa? Você está num carro, você viu um acidente de carro. Fala para o teu filho, vamos orar por essa pessoa. O bombeiro passou, a polícia passou. Você olhar para os teus filhos e falar, vamos orar. Você vai viajar com eles, você está na praia, eles vão falar, pai, que coisa linda. O que você já pode dizer? Você sabe quem foi que fez essa praia? Você sabe quem foi que fez? Né? Às vezes alguém da família que está enfermo, que precisa de um pedido de oração, trazer eles, olha, você pode orar, filho, pela vovó, pode orar pela... Deixa eu só concluir uma coisa que eu falei. E quando, por exemplo, você pede para a criança orar, depois quando você tem uma resposta, é importante chamar essa criança de novo. Fala, tá vendo, filho, você orou, Deus respondeu, olha o que Deus faz. Então a gente tem que mudar um pouco a conversa com a criança sobre Deus, mostrar o cuidado de Deus, mostrar o favor, se precisar corrigir também. Então, acho que é importante dela ver o agir de Deus dentro da família. Você quer ver uma coisa? Numa situação de desemprego, numa situação difícil que os pais estão enfrentando. Sempre mostrar, Deus está agindo aqui dentro, filho. É assim que a fé dele vai ser fortalecida. Começa a trazer seus filhos para orar pelas dificuldades da casa. E uma coisa assim, uma coisa que eu sempre ensinei eles, você vai fazer uma prova, você vai fazer uma entrevista, antes de começar a estudar, ora, filho, ora. Antes de você fazer uma prova, antes de você fazer uma entrevista, antes de você fazer qualquer negócio, antes de você comprar, você já orou?
está em paz no teu coração? Então, são práticas que a gente está levando e ensinando o filho. Você falou da idade das crianças. Eu creio que os meus filhos, aos 4 anos, eles tinham certeza já da salvação. Que Jesus... Porque desde o início, quando nós entramos para o ministério, eles faziam parte da nossa vida. Nós falávamos que nós temos uma família ministerial. Então eles eram parte. A Alice já contou aqui experiências de oração respondidas das crianças. Nós envolvíamos eles na oração. A vida normal como ela tem que ser vivida, né? Nada artificial. Agora hoje nós temos muito mais. Por exemplo, a lição passada nós enfatizamos muito o aspecto de sermos pais intencionais. Então tudo isso que nós estamos falando agora tem que partir de uma intenção. Você sabe que seu filho precisa de uma roupa? Comece a incentivar intencionalmente. Até você está juntando dinheiro para comprar aquela roupa, ou aquele tênis, ou qualquer coisa. Mas você incentiva ele a orar para ele ter aquilo que ele está no coração dele. E quando ele recebe aquilo e ele expressa, dizendo, olha, é do jeito que eu gosto. Então você diz, vamos agradecer, está vendo? É Deus que está mostrando, e realmente não é uma mentira, nós não estamos inventando nada. Deus sabe de cada detalhe, de cada um, de cada gosto, e vai responder de acordo. Então isso é importante. Eu li em algum lugar esses dias, eu acho que em outubro, a população mundial chegará a 8 bilhões de pessoas. E 1/3, quer dizer, de cada 3, 1/3 são crianças. São as nossas, não é? Agora eu falo dos nossos filhos, são as crianças que estão aí para ser ensinadas. E o ministério com as crianças, essa responsabilidade da igreja, cada pai, cada um de vocês deve estar envolvido até o pescoço. Não é só trazer o seu filho aqui, não é só cuidar daquele papelzinho que a professora prepara, mas é realmente dar o seu coração e o seu dinheiro, investir nisto, porque é o futuro, não só da igreja, mas o futuro do nosso país, o futuro do mundo. O futuro do mundo até dentro disso, você sabe qual é o público aqui dentro que mais evangeliza, que mais traz visitante para o culto? Você sabe quem é, não? Criança. Você sabia que quando tem evento de criança aqui na igreja, a igreja lota? Porque vô não diz não para o neto. Tio não fala não para o sobrinho. E tem alguns aqui na igreja que quando tem apresentação, eles pegam os papeizinhos e levam para a escola. Todos eles. O coração deles está aqui. Pastor, eu vou roubar um pouquinho mais do seu tempo, que é um negócio bravo aqui que eu queria, que eu fiquei tanto tempo. Silas, tem como colocar Êxodo 20? E eu acho que o senhor vai me ajudar nisso aqui. Que é um tema que se trabalhou muito, agora não se fala tanto, sobre maldição hereditária. Vamos pegar Êxodo 20, versos 5 e 6. Diz assim, né? Dá para colocar lá, Êxodo 20, 5 e 6. Não te curvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam,
o verso 6, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Volta no 5 para mim. Existe maldição hereditária? Existe. Existe? Passa de pai para filho? Isso foi ensinado para a gente, isso é espiritismo, isso não é de Deus. Tá? O que Deus está dizendo isso aí, nesse texto? Ele está dizendo o seguinte: uma casa onde há maldição, alcoolismo, divórcio, prostituição, roubo, qual é a probabilidade de isso acontecer com os filhos? Qual é a probabilidade? Por isso que ele está dizendo. Aqueles que se curvam diante de outros deuses, e quarta-feira nós falamos que esses outros deuses não são ídolos, são os pecados que dominam a nossa vida, isso vai passar de filho. Um pai alcoólatra, qual a probabilidade dos filhos serem alcoólatras? Uma mãe que se prostituía, uma mãe que abandonava filhos, qual a probabilidade? Quando você entra ali na Cracolândia e você pergunta a história daqueles meninos, por que eles foram para a Cracolândia? Porque a Cracolândia tinha mais amor do que a casa deles. Porque ele tinha um pai que botava ele no semáforo para quê? Para pedir esmola, para roubar, para enganar o próprio pai e a mãe. Tem coisas que eu olho assim que eu fico extremamente admirado de ver vovós do crime. Vocês já viram as vovós do crime? Não. Vovô de crime? A gente chegou em Franca, tinha uma família que o pai, ele era maravilhoso, mas ele era tão assim, omisso. A mãe, ele se converteu depois de mais tarde, ela tinha 3 filhos, os 3 filhos eram traficantes. E ela apoiava e escondia, porque os filhos davam a melhor coisa, montava a casa, pagava as contas, dava tudo. Então, qual é a probabilidade disso? Então, olha só, o que Deus diz? Que quando entra a salvação na casa de alguém, toda a maldição foi quebrada. Entrou a salvação ali, mudou a história de vida, mudou a história dos teus filhos, mudou a história da casa. E olha só o verso 6. Até quando Deus vai abençoar? Milhares de gerações. Milhares de gerações. Não é só que eu vou visitar a iniquidade dos filhos na primeira, segunda e terceira geração. Deus vai visitar a bênção dele em milhares de geração. Me falavam que as igrejas, algumas igrejas na Inglaterra, tinham fechados para virar bar, restaurante. Eu não acreditava. Realmente, assim, as cidades do interior da Inglaterra são cidades pequenas, muito linda. Então, várias igrejas. Você sai aqui, sobe ali, são várias igrejas. Não tem gente para todas aquelas igrejas. A maior parte é estudante, é gente que veio de fora. Mas em Cambridge a gente viu um negócio fantástico, uma igreja batista no centro de Cambridge, que é uma cidade extremamente universitária. 4 jovens na rua evangelizando. Quando nós passamos e vimos aquilo, a gente achou. E a pergunta era: aonde você mora? Da onde você é? E a segunda pergunta é: aonde você gostaria de estar daqui tantos anos? Então eu queria que vocês entendessem isso, que a maldição acontece dentro de casa
quando eu não passo os princípios, quando eu não passo os ensinos de Deus para essa pessoa, para os meus filhos. Graça e paz, irmãos. Eu desde pequena, 6, 7 anos, minha mãe me levou para a igreja. Mas meu pai era alcoólatra. E a gente vivia um ambiente assim muito ruim. Um ambiente familiar bem pesado. Principalmente aos finais de semana, ele bebia, a gente não tinha paz. Mas esses versículos fazem muito sentido na minha vida, porque eu cresci, minha mãe me levou. E eu aprendi, mas na adolescência, assim, com 14, 15 anos, minhas amigas queriam ir no Grêmio, e eu também quis ir para o Grêmio. Aí eu deixei a igreja para poder viver isso. Mas, assim, como a graça de Deus, ela fica no nosso coração, na nossa mente. Porque depois que eu casei, eu tive meus filhos, aquilo clamava no meu coração um desejo de voltar, de viver de novo o que eu vivi na igreja, de levar meus filhos para conhecerem o que eu tinha conhecido. E aí, a gente, enquanto eu não consegui voltar para a igreja, eu não sosseguei. Eu acho que é tudo isso, né? E hoje até meu pai se converteu, né? A minha família se transformou. Meu padrasto, minha mãe estão aqui. Meus pais são separados, né? Minha mãe não conseguiu cumprir essa carreira com meu pai, mas eu vejo como eu fui abençoada e alcançada, né? Por tudo isso que a gente está falando aqui. E aí ela conheceu grana, que é uma bênção. Era. Graça e paz. Bom dia, irmãos e irmãs. A minha esposa, graças a Deus, me ajudou muito, me ajuda, e eu sei que vai estar sempre ao meu lado, me ajudando em nome de Jesus. E levou grana para a igreja. E aí nós evangelizamos. Aí eu olhei para ele e falei, você vai se batizar? Aí ele ficou bravo. Ficou bravo com ela. Eu chamei, vem cá, por que você está bravo? O pastor falou para ele que ele tinha que sair. Ele estava trabalhando no encontro das crianças e o pastor chamou ele, nunca esqueço, viu, pastor? Ele falou: e aí, quando que você vai sair de cima do muro? Aí ele se escondeu lá no encontro que ele estava, pegou o telefone e me ligou. Você acredita que o pastor falou isso para mim? Aí eu fiquei quieta na hora, eu falei assim, eu acredito. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? O pastor está muito certo. Aí ele ficou todo desconcertado e desligou o telefone. Eu falei, ai Deus, o senhor trabalha aí. Daí nessa noite, lá no encontro lá no acampamento, essa noite eu lembro que eu tenho o costume sempre nos acampamentos ficar acordado e sempre dar uma volta por lá à noite, né? E eu fiquei pensando nisso. Daí eu lembro que eu falei, pastor está sendo um start, né? Quer dizer, o start, a Letícia está sendo a sequência do start, né? Falei, Deus, eu entendi. E hoje, o que você fala com seus filhos e seus netos? O que você deseja para eles? Eu não gostaria que eles passassem pelo que nós passamos. Então a gente procura sempre mostrar o que Deus faz e que Deus sempre fez. O Giovanni, a Catarina, a minha netinha, ela briga, ela fica brava, questão de vir. É Deus trabalhando a cada segundo na nossa vida, né, gente? A gente nem percebe isso. E ele, os filhos, ele cobra, ele ensina, ele fala. Uma pessoa que era extremamente dura na fé. Isso é verdade. E o pastor Paulo perguntou, um domingo retrasado, nós estávamos todos aqui, meus filhos, meus netos, aí o pastor perguntou, o que você quer para os seus filhos daqui 20 anos, né? E o meu já tem 24, o meu mais velho. Aí eu olhei para eles e eu falei, eu quero que eles estejam aqui. As 4 gerações nossas estavam, né, pastor Paulo? Que a mãe dela está aqui com o Richard, nós. Minha avó
A avó também veio, 5 gerações. Daí no outro, 4. Amém. Eu acho que nunca é demais lembrarmos a nós mesmos que nós estamos vivendo o período da graça de Deus. A graça de Deus é manifesta através de Jesus Cristo se fazendo maldição lá na cruz. Ele recebeu toda a maldição da lei, como está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro, para nós estarmos livres. E a graça é a habilidade que Deus dá para vivermos de acordo com o seu padrão, não com o nosso. A graça é poder. A graça é Deus fazendo tudo e dando tudo a quem nada merece. A graça está disponível hoje para as nossas casas. É diferente da dispensação passada. A dispensação passada era a dispensação da lei. Um jovem chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus perguntou: você conhece os mandamentos? Ele citou todos os mandamentos e diz: desde a minha infância tenho guardado. Se vocês lembrarem da minha mensagem, achado em falta, ele era irrepreensível, não é? Mas Jesus olhou para ele, amou e disse: falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, vem, segue, você terá um tesouro. O que aconteceu? Ele saiu triste, porque ele amava o seu dinheiro, né? E ele não tinha entendido ainda que se no reino de Deus, todos aqueles que deixaram o pai e mãe vão receber 100 vezes mais. Ou seja, ele vivia aquilo que ele aprendeu dos pais, esse jovem rico. Exato. Ele só não tinha salvação. Ele não se desviou dos princípios, ele não se desviou do caminho, mas não tinha salvação. Exato. Esse é o ponto-chave. Mas só para enfatizar sobre a graça. Na graça, um carcereiro pergunta a Paulo: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? A mesma pergunta que foi feita a Jesus. O que Paulo respondeu? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aqui nós temos uma promessa para casa. Sim. Diferente de Provérbios, que nós não temos a promessa. Mas aqui temos uma promessa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Isso acontece na hora. É automático. É o que o Granas estava falando. Quando ele viu que era bom para ele, ele quer para os seus filhos, quer para os seus netos. E realmente é em fé. A vida cristã, ela é pela fé. Cada momento, você não pode ter você pode ter um lapso de dúvida, um momento, mas você não pode permanecer nisso. Instantaneamente você tem que voltar pela fé. É crer. É como andar de bicicleta, alguém comparou, né? Se você para de pedalar, você vai cair. Você vai cair. Pastor, você tem que pedalar. 11 horas. Então, eu acho que... O senhor fala muito. O senhor falou demais hoje. Já falei demais, né? A probabilidade é grande. Eu diria 100%. Amém? Eu creio nisso. De quem crê em Jesus, de quem confia em Jesus, depende do Espírito Santo para viver momento a momento. E por que não
crer como Jesus. Eu não vou falar se eu não ouço do Pai. Eu não vou agir se eu não ouço do Pai. Nós somos cópia dele. Cristão não é esse termo religioso que o mundo adota. Cristianismo não é esse, entre aspas, cristianismo que o mundo conhece. Cristão é crer em Cristo. É um cristãozinho. Hã? É isso aí. E a igreja é cristã, não é uma religião também. Nós não estamos enquadrados nisso. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Somos membros uns dos outros, não é? Então, creia. Seu filho, nós tínhamos aqui uma pessoa grávida, ela pode estar ministrando para o seu filho. Nós tínhamos casais que tinham bebê pequeno, ministra para o seu filho. Jesus, essa é a época, nós vivemos nessa dimensão. Nós não vivemos na dimensão de Moisés. Nós também não vivemos na dispensação de Noé. Noé, na sua dispensação, ele salvou a sua casa. Não salvou? Quanto trabalho? 120 anos. Mas mesmo naquela época, ele salvou a sua casa. 100%. Bem. Amém? Então, é esse encorajamento na fé. Como nós começamos aqui o primeiro dia, Abraão creu, e isto foi imputado como justiça. Deus disse, tá bom, você é meu amigo, eu não vou olhar para as suas faltas. E hoje nós podemos dizer isso, que todas as nossas faltas foram colocadas em Jesus, e quando eu as tenho, porque sou falho, eu vou para Ele e falo, Jesus. Aí Ele, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Acabou, não tem mais. Tudo que era injusto, está resolvido. Eu não vou procurar nenhuma injustiça. Ele purifica de toda a injustiça. Quer dizer, se você não é purificado da injustiça, você não tem mais injustiça. Nós precisamos ficar alerta ao Espírito, que nos convence. Você falou alto, você falou áspero, você está com ira, essa coisa quer manifestar, e você, como alguém disse, acho que foi para Moody, um grande pregador, que alguém ia domar um cavalo para o filho. Então o domador começou a domar o cavalo, e a pessoa chegou e disse, o cavalo está domado? Tá. Eu posso montar de qualquer lado no cavalo? Ele disse, não, só monta do lado esquerdo do cavalo. Ele disse, então não quero. Eu quero que você doma o cavalo, amansa o cavalo, porque é o cavalo do meu filho, ele pode montar de qualquer lado. Então ele disse, o crente devia ser domado de todos os lados, domado pelo Espírito, para ouvir o Espírito de Deus, porque Ele habita em nós. Qualquer manifestação de pensamento ou emoções que o crente tem, a primeira pessoa a ser atingida é o Espírito Santo que está aqui, nesse templo, não é aqui, nessas paredes, é aqui. Por isso que Paulo fala, não
entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Amém? Então é simples, a fé é simples, o andar com Deus é simples. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, bailando sobre o gelo, né, aquele casal, e ele joga a dama lá para cima e pega, é lindo, né? Se eu pôr aqueles patins, eu vou cair. Vai ser um desastre. Qualquer um de nós. Porque não é o métier, não é? Mas a fé é o nosso métier. Jesus é o nosso métier. Amém? Então nós vamos estar bailando nesse mundo do Espírito. Tá, amém? Gente, é o seguinte, para a gente encerrar, já deu 11 horas aqui. Eu gostei demais, você que tem um livro na página 111, ele faz um levantamento, que seria muito bom você que tem filho, sentar e conversar com ele. Talvez a gente pode até mandar isso. Ele pede para que você senta com o teu filho e pede para ele te avaliar de 0 a 10. Papai mostra que te ama. Fazer o boletim. É o boletim. O boletim. Ele vai te dar a nota. Ao invés de você ver o boletim dele, então ele vai fazer um boletim com você. Papai mostra que te ama. Papai está interessado nos seus sentimentos. Papai passa tempo suficiente contigo. Papai ouve o que você diz. Papai confia em você. Papai gosta de estar com você. Papai é confiável. Papai faz da família uma prioridade na vida. Papai é justo nas suas decisões. Papai te dá a quantidade suficiente de tarefas. Papai te dá disciplina quando você precisa. Papai admite quando está errado. Papai controla a sua raiva e mede as suas palavras. Você pode dar uma nota de 0 a 10? Não. Vamos orar então. Não é para fazer aqui, não é em casa falar. Não é para fazer aqui, Flávio, é para fazer em casa. Tá bom? O Flávio já quer fazer isso na frente de todo mundo. Vamos orar então, gente, vamos agradecer a Deus. Senhor, nós queremos agradecer por essa manhã, pela Tua palavra, e obrigado a Deus que o Senhor nos ensina a viver. E ó Deus, nós queremos evitar que os nossos filhos sofram, cometam erros, mas não queremos, ó Deus, muitas vezes cumprir a tarefa que é cuidar, viver e ensinar. Muda, ó Deus, o nosso foco, nossa direção, nosso sentido, e obrigado porque o Senhor sempre nos ensina. Leva-nos em paz, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Bom dia para todos.